Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, estamos na nossa quarta aula para o 7º ano. Bom, eu sou Marcelo Fosfato e o assunto de hoje, biomas, parte 2. Vocês encontram esse conteúdo no capítulo 3 e capítulo 4, mas inicialmente vamos para a página 80 do livro de vocês. Pegue lá o livro para nós começarmos nossa aula. Nós havíamos falado anteriormente sobre a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, e vimos que existem alguns problemas ambientais que ocorrem por conta da má utilização por parte do homem. O homem, na sua ganância, conseguir alguns recursos, não tem se preocupado com os cuidados necessários para o meio ambiente. E o meio ambiente, segundo a própria Constituição, é um bem comum a todos. Então, todos nós somos donos. Por isso, é responsabilidade de cada um proteger o meio ambiente. E é o dia de cada um ter um ambiente ou meio ambiente equilibrado. Aqui nós temos algumas ameaças que ocorrem diante das florestas ou dos biomas que tem no Brasil. Entre eles, Mata Atlântica, Cerrado e a floresta amazônica. Na imagem 1, nós percebemos grande quantidade de toras de madeira. Então, árvores centenárias são colocadas por serra elétrica ao solo em fração de segundos. E aí, essa utilização exagerada do homem, sem se preocupar em reflorestar, faz com que cada vez mais essa floresta pereça. Cada vez mais essa floresta vá sendo degradada. Então, toras são lançadas nos rios, são colhidas pelas embarcações e levadas para utilização, muitas vezes de forma clandestina. A legislação ambiental, ela se preocupa em conter esse desmatamento exagerado, mas também não se tem muita fiscalização em relação a esse tipo de atividade extrativa. A segunda imagem aqui, ela trata de uma região que foi utilizada pelo garimpo. Perceba o estrago que ocorre aqui. Mas o pior estrago, o maior estrago, é justamente a utilização de um metal pesado chamado de mercúrio. Esse mercúrio, também conhecido como azogue, lá na região amazônica, ele é utilizado para identificar ou para se ligar com partículas do mineral ouro. Mas no momento que se coloca esse material ali nos ambientes aquáticos e se lava o cascalho, parte desse material segue os leitos dos rios e são incorporados à carne de peixes e de crustáceos e, por sua vez, quando são consumidos pelo ser humano, o homem incorpora de forma indireta esse mercúrio, que é um material altamente cancerígeno. Então, percebam aqui a degradação ambiental que ocorreu. Esse mercúrio também pode infiltrar no solo e atingir os lençóis, os rios subterrâneos, chamados lençóis freáticos, e lá na frente, quando o homem coletar essa água, coletar já uma água contaminada, né? Sem perceber, porque não deixa nenhum sabor, nenhum paladar diferenciado, o homem termina por ingerir esta água e termina se contaminando. Esse material mercúrio é um material altamente cancerígeno para o ser humano. Um outro problema, além do desmatamento e o garimpo, é justamente a formação de hidrelétricas. As hidrelétricas, elas são construídas em rios caudalosos e elas prendem, represam os rios.
Quando ela faz isso, as regiões mais altas são ali, ou se alagam. No momento em que eles se alagam, sai banhando ali a mata, a floresta, e grande parte de seres vivos daquela região são levados à morte, sem contar com a vegetação. A vegetação, a flora, né, e a fauna são muito afetadas nessas regiões de barragem, de hidrelétricas, né? Aqui eu tenho uma hidrelétrica que fica numa região do Pará, né? E os riscos, os problemas ambientais de uma hidrelétrica são enormes. Então o homem precisa procurar uma outra forma alternativa. E além de outros problemas que a atitude, a atividade antrópica do próprio homem ocasiona, promovendo aí essas ameaças às nossas florestas, né? Vamos comentar aqui sobre queimadas, sobre criação de bovinos, sobre agricultura que vem avançando nessas regiões de floresta e aí vem degradando bastante essas regiões, viu? Vamos entrar agora em alguns biomas que ficaram de serem falados na aula de hoje. Pampas, também conhecido como campos sulinos. Nós falamos sobre Cerrado, sobre Mata Atlântica e sobre Floresta Amazônica. E aqui, Pampas ou campos sulinos, que vem do sul, está no sul. É uma região, percebam, formada por grande quantidade de gramíneas, né? Essa região é apropriada, é propícia para o trabalho com o gado, para a criação do gado e para a criação de cavalos e assim por diante. Por isso que o sul do país é um dos maiores produtores de bovinos, né? Além da região centro-oeste também, se destaca nessa produção. E apesar de ser formada por grande quantidade de gramíneas, esses pampas ou campos sulinos também apresentam sua diversidade em relação à fauna. E aqui a gente vê algumas espécies de répteis, algumas espécies de mamíferos e algumas aves que habitam esta região. Caatinga. A caatinga, ela apresenta esse aspecto seco, mas que dentro dela, desse bioma, que vocês vão ver na página 82 e 83, existe uma rica diversidade de fauna e de flora. Apesar desse aspecto ressequido, até porque o clima é um clima mais árido ou semiárido, isto é, tem um baixo volume de água, e aí as secas são prolongadas, né? As chuvas que caem ali não são suficientes para poder hidratar essa fauna e essa flora. Por isso, né, o próprio meio ambiente se encarregou de se adaptar a esse ambiente árido, a esse ambiente seco, né, realizando algumas atitudes. Por exemplo, os vegetais, eles têm perdas sazonais em determinadas épocas de folhas, porque a folha é justamente uma estrutura da planta por onde ela ocorre, onde se dá a transpiração da planta, chamada de evapotranspiração. Mas também, vocês vão perceber que nessas regiões de clima árido, ou regiões áridas com pouca quantidade de água, as plantas realizam uma outra adaptação, que é justamente acumular água em seu interior. Então, mandacaru, xique-xique, coroa de frade, são alguns exemplos de vegetais desta região que por si só conseguem acumular água. Água para quê? Para que ela possa se sustentar durante aquele período de escassez. Não é, ou não imagine que aqui nunca vai chover. Chove sim, é tanto que quando chove o sertão ele muda de aspecto.
Você vai ao sertão e numa simples chuva, uma pequena chuva ali que ocorre no sertão, tudo isso aqui fica verdinho. Quer dizer, ela está, a vegetação, né? Que é a flora, ela fica no estado ali de expectativa. Quando chega o período chuvoso, né, que é mínimo, muitas vezes passa 2, 3 anos sem chover, você percebe que o aspecto esverdeado surge naquela região, né, deixando o sertão bem mais bonito, bem mais verde, né? Isso aqui também é um aspecto bonito, porque é um aspecto que é próprio da caatinga. Então a caatinga, ela é um bioma que tem uma baixa quantidade de água pluvial, de água da chuva, tem pouca chuva ali, né? E por conta disso, elas têm que se adaptar ao meio ambiente. Essas plantas que se adaptam ao meio ambiente ali, ressequido, sem água, são chamadas de plantas xerófitas. E aqui a gente vê algumas espécies que nós, da fauna dessa região, dessa caatinga, né? Que na sua excelência está em grande parte aqui no Nordeste, uma parte ali do Centro-Oeste também, e até uma parte do norte de Minas Gerais, na região chamada de Vale do Jequitinhonha. Viu? Apesar de ser um estado da região sudeste, mas ele tem uma região que possui um clima bastante árido, viu? O Pantanal, também chamado de Planície do Pantanal, ou Pantanal Mato-Grossense. Ele é um bioma que se tornou patrimônio mundial. É um bioma que você vai encontrar ali na página 84 do livro de vocês, e tem uma rica quantidade de exemplares da flora e da fauna. Então, a planície do Pantanal, ou regiões mais planas, regiões que se alagam nos períodos de chuva, formam ou estão sujeitas uma grande quantidade de chuvas naquela época. E isso faz com que ocorra as chamadas regiões alagadas. O Pantanal também, o pantaneiro, ele tem o hábito de criar gado, né? E aí, durante os períodos de cheias e alagamento, eles têm que fazer a migração deste gado para as regiões mais altas do Pantanal, as regiões que não estão sujeitas a inundações, né? Aqui a gente percebe que no Pantanal tem 2 rios, o Paraná e o Paraguai, que são rios bastante caudalosos e que dão esse suporte de flora e de fauna. Na imagem aqui, vocês veem algumas plantas que são adaptadas a ambientes alagados. No caso da Vitória Régia e no caso do aguapé, que é uma plantinha que fica na região superficial ali das regiões bem mais alagadas, dos rios e assim por diante. E nós devemos apresentar aqui o símbolo do Pantanal, que não é a onça pintada nem é a capivara, mas o tuiuiu. Aqui nós temos o símbolo do Pantanal, essa avezinha branca que está logo do lado direito dessa imagem, viu? Mas no Pantanal ele é bastante rico e tem algumas espécies, como a onça pintada, a capivara, aqui é o tuiuiu, né? O tamanduá-bandeira, o jacaré e algumas espécies de anfíbios. Então ele é bastante rico em relação à sua diversidade. Um dos maiores biomas ali brasileiros, né? O maior é a floresta amazônica, mas em termos de diversidade. O Pantanal ele não está apenas aqui no Brasil, tem uma região que pega também os países que fazem fronteira com o Brasil, países limítrofes, né? Assim que gosta de falar o professor de geografia, né? Bom. Mata de araucárias. As matas de araucárias estão ali no sul do país, mais ali
no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, nesses estados mais ao sul, ou que estão na região sul do país. E essas matas de araucária que vocês veem aí na página 34, tem uma característica, né? São árvores de grande porte, as folhas são pontiagudas, viu? Tem uma camada superficial que protege do frio, que são regiões frias, mas são plantas que estão adaptadas a essas regiões, viu? E mesmo apresentando essas intempéries, né, essas temperaturas muito baixas, essas regiões são regiões em que nós encontramos uma grande quantidade de exemplares, viu? Guariba, saguis, preguiça de coleira, caxinguelê, tamanduá-bandeira, que vocês perceberam que vários outros biomas apresentam também, o jacu, que é uma ave. Então, são exemplares aí dessa região. Muitas dessas árvores são também utilizadas nas construções, né? Além disso, é comum do gaúcho, né, utilizar as sementes dos pinhões, né, das pinhas, para poder se alimentar, né, para poder utilizá-la na sua culinária, né, bolos, doces, algumas tortas salgadas. Então, eles têm todo um tratamento alimentar dado para esse recurso vegetal. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, ela está ali entre os estados do Maranhão e do Piauí e pega uma parte do Tocantins. Costuma-se dizer que Mata dos Cocais é uma região de transição, quer dizer, pega uma parte da região árida, do clima árido da região nordeste ali, mais árido, né? E pega uma parte da floresta tropical. Por conta disso, ela tem uma grande biodiversidade, tanto vegetal como de animais, tanto de flora como de fauna. E como é que eu sei que as matas do Cocais se apresentam? Olha, Maranhão, Piauí, uma parte do Rio Grande do Norte, se você for ali para São Miguel do Gostoso, essa região, você já consegue perceber algumas vegetações semelhantes daqui, né? A carnaúba, babaçu, a oiticica, o buriti, são exemplos de vegetais ou da flora desta região. Inclusive, o babaçu, né, a carnaúba, são árvores, são vegetais que dão um aporte, uma sustentabilidade enorme nessa região. Então, do tronco se faz as cumieiras das casas, das palhas ali se faz a cobertura de algumas casas, das palhas também, das folhas se retiram a chamada cera de carnaúba, e um coco bastante durinho chamado de babaçu também é utilizado na culinária para extração de óleo, e a casca do coco babaçu, é utilizado como carvão para a região, viu? Então, essas árvores, esses vegetais, eles são muito utilizados de forma que é importante para essas regiões, onde nós temos esse bioma Mata dos Cocais, a sustentabilidade dessas populações. Aqui vocês estão mostrando alguns exemplares, né, alguns representantes da fauna, o tatu canastra, o papagaio, o jacu, a paca, as cutias, que é o roedor, a cutia, a paca, e o acarabandeira, dentre outros seres vivos, né? Aves, peixes, mamíferos,
que por si só habitam essa região, viu? E muitas vezes, de forma irresponsável, se torna uma iguaria alimentar, viu? Devemos perceber que a maioria desses animais que aqui estão na lista de extinção do IBAMA. Aqui o papagaio, né, que é um animal bastante inteligente, viu? Uma ave bastante inteligente, consegue emitir alguns sons humanos, algumas músicas, né, e aí torna, o homem tende a querer domesticá-lo maior, né, em maior quantidade. Mas, por conta disso, algumas espécies aí estão sendo levadas à extinção. Ambiente aquático e região costeira. O que é um ambiente aquático? É um ambiente que está em contato com a água, né? E região costeira? É esse ambiente aquático que está ali envolvido pela costa brasileira. E aí, como ambiente dessa região costeira, dessa zona costeira, nós temos 4. Os manguezais, os costões rochosos, as restingas e as dunas. Alguns deles nós conhecemos bastante por conta da nossa convivência diária com essa região litorânea ou costeira. Vamos falar dos manguezais, chamados de estuário, berço dessa civilização, tanto de fauna como de flora. Os vegetais estão adaptados a situações de alta salinidade, quantidade de sais, e também estão adaptadas também a essas cheias, né, esse vai e vem da marés. Essas regiões de manguezais são regiões onde o próprio rio ele entra em contato com o mar, ocorre este alagamento, ou aquele alagamento, e aí forma esse tipo de vegetação que vocês veem aqui, as raízes aéreas, né, os calos aéreos e a grande quantidade de espécies. Costuma-se dizer que os vegetais aqui são pneumatóforos, isto é, as raízes pneumatóforas saem do solo, porque o solo é pobre em oxigênio, para poder buscar oxigênio na atmosfera. E aqui você vê um azulzinho, né? O maiamu, o caranguejo vermelhinho, o saco, que o pessoal chama, ostras, algumas espécies marinhas como tainha, como vários outros tipos de peixes que usam esse estuário, esse berço aí, para poder procriar, porque as águas nessa região são mais calmas, né? Então é mais fácil ele conseguir desovar nessa região do que na região marinha, onde existe uma grande quantidade de predadores e o balanço da onda ali, a maré, a força da maré, vai degradar mais os ovos desses peixes e crustáceos. Costão rochoso. São áreas em contato com o mar, né? São rochas em contato com o mar, esse impacto dessas ondas marinhas em cima das rochas, formam essas regiões que não são apropriadas para banho, mas são regiões belas de serem apreciadas, chamadas de costões ou costão rochoso, porque uma grande quantidade de rocha ali em contato com o impacto das marés. A restinga, que é justamente essas regiões que sofrem influência da maré, de vegetação, perceba que são vegetais que estão adaptados a esse sobe e desce das marés. Viu? Aqui eu tenho uma imagem da praia de Ipabu, né? Uma imagem belíssima, uma praia onde foram filmadas algumas novelas, né? O Clone, né? Devido à beleza e a imagem que forma aqui. Então o pessoal utiliza esse ambiente para eventos turísticos e para outros tipos de atividades. E essa região de dunas, as dunas são importantes porque elas filtram, né, tem a propriedade de filtrar a água da chuva, formando aí
os lençóis freáticos, que por si só servem de aporte hídrico para o ser humano. A vida aquática, as zonas marinhas, né? Apesar de o mar parecer ser uma coisa única, mas o mar tem duas regiões basicamente importantes, que é a região que recebe influência da luz e que é a região que não recebe influência da luz, é chamada zona fótica e zona afótica. Zona fótica é a região de até cerca de 200 metros de profundidade que sofre influência da luz. Então, os vegetais e os animais que ali se encontram, eles têm um aspecto diferenciado dos vegetais e animais que ali se encontram da zona afótica, quer dizer, que não recebe luz. Eles estão abaixo dos 200 metros de profundidade. Plâncton, néctons e bêntos. No ambiente marinho também nós temos os plânctons. E os plânctons se dividem em dois grupos, os que realizam fotossíntese, os fitoplânctons e os zooplânctons. É como se fossem indivíduos representantes de animais e vegetais microscópicos praticamente, né? Os néctons e os bêntos. Néctons e bêntos são diferenciações que são feitas em seres vivos que conseguem vencer a força das correntes, os néctons, por exemplo, peixes e anfíbios conseguem nadar contra a corrente, e os bentos, que são sésseis, quer dizer, animais que não se movimentam. Por exemplo, a esponja, as cracas, as anêmonas, a bolacha do mar, algumas estrelas do mar, algumas serpentes, o ouriço e assim por diante. Então, os animais ou os seres vivos que se movimentam no ambiente aquático recebem o nome de néctons. E os que, um exemplo de néctons, né? Os peixes conseguem vencer a corrente. E os bentos são incessos, quer dizer, não se movimentam, a corrente mesmo vai levando para onde se der. Ameaças a ambientes aquáticos. Várias ameaças ocorrem nos ambientes aquáticos. A pesca predatória, quer dizer, exagerada, descontrolada, sem respeitar as épocas de defesa, são exemplos dela. Aqui vocês percebam que uma grande quantidade de tubarões que foram pescados, provavelmente, como a carne não é tanto uma iguaria muito bem apreciada, geralmente o pessoal tira as barbatanas, quer dizer, apenas para poder produzir alguns insumos para o homem. Então é complicado isso. Pesca ilegal, como o próprio nome está dizendo, é crime e tem que se respeitar o período de defeso, quer dizer, o período em que não se pode extrair nada do ambiente aquático. Viu? Se estiver longe, se estiver pescando em épocas que são indevidas, proibidas, a pesca ela é ilegal e é tratada como crime pela legislação ambiental. E aqui, nessa terceira imagem aqui, uma imagem que chega a chocar a gente, uma ave mergulhada em petróleo, né? Vocês estão lembrados que no ano passado houve um derramamento de petróleo na costa brasileira e isso, inclusive, tornou inapropriado o consumo de alguns peixes, alguns crustáceos e, inclusive, inapropriada para o banho, né? Então, os derramamentos de petróleo, né, os navios petroleiros, que saem navegando em alto mar, tendem a provocar alguns acidentes e liberar esse petróleo que termina contaminando o meio ambiente. Aqui, um descarte de material que vai virar lixo, aí, ou que virou lixo que contamina também o meio ambiente. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Espero revê-los na nossa quinta aula. Vamos fazer uma revisão das 4 aulas que se deram e a gente se encontra daqui a uma semana. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.